E aí, gostosas? Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à segunda temporada de Cerveja com a Tua Mãe. Pra quem duvidou, você duvidou? Chegamos Graças a vocês. Um brinde. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que rendeu muito nas minhas redes sociais, que é dicas para as mulheres que viajam sozinhas. Você gosta de fazer sua trip? Assiste esse vídeo até o final, que eu vou te dar dicas pra pegar avião, pra pegar ônibus, como se comportar em rodoviária, como se comportar em aeroportos e o que fazer também quando você chega numa viagem que você vai estar sozinho. Fechou? Bora lá. Vamos começar com quem pega avião. Vai viajar sozinha? Vai de avião? Se liga no que eu vou te falar. Primeira coisa, quando a gente fala sobre dicas de seguranças, né, no aeroporto, a gente acha que o cuidado que a gente deve tomar é apenas para que não roubem as nossas malas. Mas se eu te falar que são muitos cuidados que você tem que ter além desses. No aeroporto, você corre risco de não só perder a sua mala, claro, seria um grande problema, mas você corre risco de forjarem a sua mala, de colocarem coisas que não é sua dentro da sua mala, isso pode te trazer um problemão. Você corre risco de trocarem a sua mala, isso também pode ser um problemão. Então eu vou dar algumas dicas aqui de segurança para você ter cuidado com as suas malas. Primeira coisa, quando você estiver preparando a sua mala, você filma o processo. Desde o momento que você começa a preparar, fala seu nome, fala o horário, fala a data, para você ter como provar que é sua. E até o momento que você fecha a sua mala. Chegou para despachar a sua mala, tira foto do peso. Assim que você coloca ela na balança para despachar, vai aparecer ali o peso dela. Você tira foto disso. Ali, se aparecer qualquer grama a mais que você não colocou, você vai ter como provar. Porque a partir do momento que despachar a mala, você não vai ter mais acesso a ela. E a partir daí, você não vai ter mais controle sobre o que vai acontecer com a sua mala. Então é muito importante você ter esses registros. O aeroporto, principalmente de Guarulhos, é como se fosse o centro de São Paulo amplificado, sabe como é? Então são muitas pessoas com muitas intenções, com muitas histórias, com inúmeras energias, vamos dizer assim. Então você não pode vacilar. Exemplos que você não deve fazer. Alguém parou para falar com você no aeroporto para pedir informação. O que fazer? Você vai falar, não sei, e vai seguir seu caminho sem olhar para trás. No aeroporto existem inúmeras pessoas que estão lá justamente para isso, para ajudar quem tiver uma dúvida, para direcionar quem não souber onde está. Não é para você que as pessoas têm que pedir ajuda. Mas por que, Aline? Por que eu não posso parar para falar com essas pessoas? Você tem que evitar qualquer tipo de distração. Você não sabe qual é a intenção dessa pessoa que veio falar com você. Você não sabe se essa pessoa tá de conchavo com outras. Você não sabe se essa pessoa só quer tirar sua atenção para que roubem a sua mala, para que mexam na sua mala, para quem troque a sua mala, para sondar se você tá sozinha, se você não tá. No aeroporto você é cega, surda e muda. No aeroporto você não fala com ninguém, nem para pedir ajuda e nem para ajudar. Caso você precise de ajuda, você vai falar com profissionais que trabalham dentro do aeroporto. Vamos deixar isso muito claro. Nunca você vai pedir ajuda para um estranho, nunca você vai pedir ajuda para alguém que está passando, principalmente porque você não sabe, como eu falei, qual é a intenção dessas pessoas. E a gente precisa abordar um tema aqui que é muito importante e que é pouquíssimo falado. Sumidouros. Vocês sabiam que existem no aeroporto, em vários aeroportos do mundo inteiro, não é uma exclusividade do Brasil, mas vocês sabiam que existem locais onde as câmeras têm ponto cego? Isso significa que existem locais nos aeroportos em que você não é vigiada, que você não é monitorada. Existem lugares específicos dentro dos aeroportos que não tem câmera de segurança. E isso é proposital. A gente precisa falar muito sobre isso. Eu já vi alguns casos, alguns vídeos, né, no TikTok, inclusive, de casos que tentaram levar essas mulheres para esses sumidouros. E aí, o que acontece quando essas mulheres estão nesses sumidouros? Elas vão para outros lugares, elas são sequestradas, elas são raptadas,
para inúmeras possibilidades, desde tráfico humano, que isso significa roubo de órgãos, tráfico sexual, trabalho escravo. Enfim, uma mulher tem inúmeras utilidades no mercado negro. E pouco se falam sobre isso porque existem muitas companhias aéreas que são coniventes. Essa máfia é grande, é absurda, é inimaginável como a amplitude disso. Então, para isso ser tão grande, para isso ser tão rentável, precisam ter pessoas e companhias e empresários e bilionários coniventes com isso. Então, assim, se alguém, por algum motivo, tentar te tirar do seu portão, tirar você desse lugar e levar você para outro lugar, não saia. Nunca saia do seu lugar, do lugar que você está, para acompanhar seu ninguém para outro portão. Isso aconteceu com uma menina, inclusive, que ela estava com o marido dela. Ela estava lá prestes a embarcar e uma funcionária de uma companhia, se não me engano, na Tailândia, insistiu muito para que ela se separasse do marido dela e entrasse por outro portão. Ela se ligou na hora que estava acontecendo e ela falou: não, eu não vou arredar meu pai daqui. Só saia com polícia. Ai, mas veio um funcionário do aeroporto e pediu para ir para outro portão. Não saia do seu portão para acompanhar ninguém. Ninguém. Mas ninguém é ninguém. Só saia com a polícia. E olhe lá. Outra coisa que também é muito importante a gente falar. Existem pessoas que realmente tentam te tirar do lugar que você está. Teve uma menina, se não me engano, no Egito, que ela estava no aeroporto, né, esperando os amigos dela desembarcar, e simplesmente chegou um cara, pegou ela pelo braço e tentou tirar ela do aeroporto. Ela começou a se debater, ela não sabia falar a língua. E as pessoas que paravam para perguntar, ele falava: não, é minha irmã. A gente tá brigando, é minha irmã, não se mete, é minha irmã. Tentando tirar ela do lugar dela. Para onde iriam levar ela? Não sabemos. Então, a gente chega aqui num ponto também que é super importante a gente entender. Você tá indo para um país diferente, aprenda a pedir ajuda na língua desse país que você está. Porque aquela menina não falava árabe, não falava a língua daquele país. E a sorte é que parou um brasileiro e ela falou: olha, eu não conheço esse homem, ele está tentando me tirar daqui, ele está tentando me levar para outro lugar. Mas e se não tivesse passado uma pessoa brasileira? Como que ela ia se virar? Entende? Eu vou ler aqui, tá? Inclusive alguns comentários sobre isso. Fui viajar sozinha, fiz uma conexão e uma mulher veio conversar comigo. Eu estava muito cansada, era minha primeira viagem. Ela falou: pode vigiar minha mala para eu ir ao banheiro? Eu disse que sim. Ela foi e quando voltou ofereceu para pagar meu jantar. Eu pensei, ela só quer agradecer. Ela me deu um sanduíche que eu vi ela comprando. Na hora eu comi e me senti muito mal. Fui ao banheiro e ela foi atrás de mim. Tinha uma senhorinha lá que me ajudou. Quando eu saí do banheiro, ela não estava mais lá. Até hoje, acho que ela tinha combinado com a moça do sanduíche e elas iam me sequestrar. E isso a gente entra num tópico também que é importante. Nunca aceite nada de ninguém. Nem bebida, nem comida, nada. Nada. Existem inúmeras drogas que te deixam desorientada, que não te apagam, mas te dão um branco e que te deixam simplesmente vulnerável para você simplesmente ir e acompanhar e, enfim, alguém chegar com um pouco mais de força e te levar. E essa é a importância de não ajudar. Porque você viu que essa senhora chegou até essa menina pedindo ajuda. Então, principalmente quando são pessoas mais idosas, pega muito nessa parte emocional nossa, né? Não ajude, não olhe a mala de ninguém. Até porque, se essa pessoa tiver com coisas ilícitas na mala e ela sumir, e alguém vier te revistar, te entregar, armar pra você, como que você vai explicar que aquela mala não é sua? Que você tá olhando a mala de alguém. Como que você vai explicar que aquela mala não é sua se está sobre a sua posse naquele momento? Nunca olhe a mala de ninguém. Já me aconteceu também na rodoviária. Era uma mulher com uma criança. Já me aconteceu de me pedirem, né, pra olhar a mala. E eu me arrependi na hora que eu aceitei, porque realmente poderiam ter acontecido inúmeras coisas ali com aquela mala que não é minha e que eu não sei o que tem dentro. Outro ponto importante. Quando você for viajar sozinha, anote no papel número de pessoas da sua confiança e guarde inúmeros papéis. E guarde nos bolsos, guarde na mala. Por quê? Provavelmente você, assim como eu, não sabe de cor os números das pessoas importantes. Por exemplo, eu não sei o número do meu pai de cor. Eu vou precisar do meu celular. Caso eu perca o acesso ao meu celular, caso eu perca acesso às minhas agendas, né, às minhas pessoas, eu vou ter esses números salvos. Outra coisa, AirTag.
Sabe aqueles localizadores com GPS? Tenha sempre na sua mala e tenha sempre um com você. Não precisa ser da Apple, não precisa ser uma marca específica, mas é importante você ter esse GPS com você e na sua mala. Eu vi um comentário aqui que eu achei assim, o auge da sondamonguice. Já vi uma dica de ser simpática para ganhar bebida grátis nos lugares. Uma bebida grátis ou um boa noite de Cinderela misterioso? Fica o questionamento, né? Gente, não aceite nada, nada, nada de ninguém. Repito, não aceite nada de ninguém. Não vai nessa de ser simpática. Você tem que ser raivosa. No aeroporto, principalmente, você tem que ser mal educada, você tem que ser grosseira para as pessoas realmente verem que ali você não é uma vítima em potencial. Agora vamos falar sobre dicas de sobrevivências para você não ser uma songamonga na rodoviária? Eu sei que muitos de vocês não pegam avião, que não andam em aeroportos, mas andam em rodoviária que eu sei. Vamos falar sobre isso? Eu acho que a rodoviária chega até a ser mais hostil, porque na rodoviária tem muita gente pedindo, tem muita família, tem muita criança, tem muita muvuca. Então acho que a primeira coisa que você deve evitar fazendo uma rodoviária é estar em ambientes com muita gente. Se você tá vendo que tá tendo muita gente ali, um burburinho ali de gente, corta caminho. Se você tá vendo uma confusão ali, desvia dessa confusão. Nunca fique no meio de muita gente. Sempre evite, né, essas multidões. Sempre esteja distante da multidão para você ter uma visão maior do que está acontecendo. Acho que uma dica também muito importante que a gente fala pouco é não confie em qualquer lugar para carregar o seu celular, principalmente se for carregador via USB. Não se sabe o que tem nessas tomadas, né, nesses postos de energia. Então, assim, se você for carregar o seu celular, o ideal é que você tenha, primeira coisa, a sua power bank carregada. Power bank é um carregador portátil. É muito importante você ter a sua power bank para que você não dependa de lugares que não são confiáveis para conectar o seu celular. Segunda coisa, se você não tiver com a sua power bank, carregue seu celular na tomada. Não conecte via USB em lugares que você não conhece, em lugares que você não sabe que tem. Isso é muito importante. Podem roubar seus dados, entrar no seu celular, fazer misérias, sabe? Ver as suas coisas, pegar a sua senha de banco, enfim. É muito perigoso. Existem muitos hackers que se beneficiam muito disso. Só com pontos de carga de celulares em rodoviárias e em aeroportos também. E a mesma coisa para conectar em Wi-Fi. Confie, não confie nunca em Wi-Fi desconhecido. Também há uma grande possibilidade de roubarem seus dados, fazer miséria no seu celular. Então, assim, esteja com a internet em dia. Saia de casa sabendo que você tem internet, você tem bateria. Então, vê direitinho aonde você se conecta. Tem a sua internet em punga para te ajudar. Outra coisa, para quem já passou pela rodoviária Tietê, sabe que saindo ali tem muitos Ubers clandestinos. Mona, se você é mulher, principalmente mulher, não confie em carro de aplicativo que não usa aplicativo. Você não vai ter como rastrear, você não vai ter como mapear a sua viagem, você não vai ter como reportar caso dê alguma coisa errada na sua viagem. Como que você vai rastrear esse motorista? Como que você vai saber que ele é credenciado na Uber? Como você vai saber se ele tem carteira de motorista? Como você não vai saber se ele é simplesmente um maníaco que pega mulheres ali na rodoviária? Só pegue Uber pelo aplicativo. Não confie em Ubers clandestinos. Não confie em motoristas que falam que são de aplicativo e não são. Entrou no Uber, bico ralado. Ninguém precisa saber para onde você está indo, casa de quem é. Ninguém precisa saber se você é turista. Ninguém precisa saber do status atual da sua viagem. Ninguém precisa saber se você está turistando sozinha. Uber não precisa saber do status da sua viagem. Uber não precisa saber da sua localização. Uber não precisa saber para casa de quem você está indo. Uber não precisa saber se você está indo ou se você está voltando. Uber não precisa saber de nada, principalmente se você é turista no lugar. E vou falar uma coisa, nem Uber credenciado no aplicativo é confiável, vocês sabem. Já aconteceu de motorista pedir para encerrar a corrida antes, contar uma historinha aí, mal falada, e pedir para, né, cancelar a corrida antes. Isso acaba com o mapeamento da sua corrida. Entrou no Uber, abre as janelas, você não sabe o que tem ali. Se ele te pedir para cheirar alguma coisa, não cheira. Se ele te pedir para comer uma bala, não come. Se ele te oferecer água, não beba.
Nada se consome dentro de um carro de desconhecido. E janelas abertas para arejar. Caso exista alguma coisa ali que te deixe tonta, que te deixe confusa, o ar vai te ajudar a arejar. E nunca é demais, né? Sempre compartilhe a sua localização em tempo real, principalmente se você não estiver na sua cidade. Principalmente se você não estiver no seu estado. Principalmente se você não estiver no seu país. Sempre tem alguém de confiança que tem a sua localização em tempo real. Isso me lembra de um outro ponto, palavra de segurança. Quando você viajar, esteja com alguém da sua confiança e tenha uma palavra de confiança para essa pessoa. Que seja açaí. Que seja hoje tomei açaí. Essa pessoa vai ver, tem alguma coisa de errada. Vou ligar, vou acionar a polícia, vou ver o que está acontecendo. Mas tenha uma chave de segurança, uma pessoa da sua confiança quando você estiver em outro lugar que não seja seu habitat. Dentro do ônibus, nunca sente na janela. Você nunca pode se colocar em situações que sejam fáceis te empurrar lá. Que seja fácil te coagir. Nunca vá lá para o fundo do ônibus. Se você for escolher um assento pensando nisso, sempre opte pelo meio do ônibus, que é um lugar onde passam com frequência. Sempre opte pelo corredor, que é um lugar que você pode sair com facilidade. E aí vamos supor que agora você chegou no seu destino final. Vou te dar algumas dicas para você não ser uma songamonga em viagem sendo turista. É o seguinte, absolutamente ninguém precisa saber que você está sozinha. Ninguém precisa saber onde você está hospedada. Ninguém precisa saber se você está perdida. Quando você chegar no lugar, você tem que andar nesse lugar como se você andasse ali toda semana. Como se você conhecesse. Mesmo que você esteja perdida, nunca faça cara de perdida. Quando você é mulher e você está sozinha, e você fica confusa, você fica perdida, você automaticamente cria um alvo na sua testa. Você vira uma presa fácil. A ideia é que a gente possa ter a liberdade de ir e vir sem ser vítima, sem ser vista como presa. Então, caso você se perca, sempre tenha o seu mapa offline no seu celular, para que caso dê um problema com a internet, você tenha o seu endereço de ir e vir, o seu endereço onde você está hospedado ou hospedada salvo. Nunca aceite bebidas de estranho. A mesma regra no Uber, no aeroporto, na rodoviária, vai. Não aceite bebidas de estranho. Viu que você está passando do ponto? Volta para sua casa, volta para o seu hotel, volta para sua hospedagem. Se você for beber, beba com responsabilidade, sabendo que você é sua única responsa. Você só tem uma missão, que é se manter sã e salvo. É possível fazer amizades, é possível curtir, é possível viver uma viagem, uma experiência incrível, mas sem virar uma vítima. Ou seja, suas palavras de segurança devem estar em dia com as suas pessoas de confiança, powerbank sempre carregada, internet sempre em conta, não dar informações desnecessárias sobre o seu status, se você tá ou não sozinha, onde você tá hospedada. Na dúvida, mente. Se te perguntarem, você tá sozinha? Não, não estou sozinha. Meus amigos estão no hotel. Você está sozinha? Não, não estou sozinha. Estou com a minha família e hoje eu saí para curtir. Mente. Não tenha medo de mentir para desconhecidos. E eu tenho certeza que com essas dicas, vocês vão poder ir e vir em segurança. Vocês vão poder ir e vir vivendo a vida como deve ser vivida. De uma forma bonita, de uma forma consciente e precavida. Se você gosta de viajar, se você quer conhecer o mundo, você não pode ser uma songamonga. Você nunca pode se colocar numa situação de vítima em potencial. Nunca podem olhar para você e perceber fragilidade, perceber medo, perceber confusão. E se vocês acharem que existem mais dicas que a gente pode dar para as meninas que gostam de viajar sozinha, deixem aí nos comentários e vamos se fortalecer. É assim que a gente cria a nossa comunidade. Forte, potente, sem medo. E lembrando, quando você postar alguma coisa sobre você estar num lugar, ou numa balada, ou num bar, nunca poste nada em tempo real. Nunca dê a localização nas suas redes sociais de onde você está no tempo real em que você está. Você não sabe quem te segue, você não sabe quem está te acompanhando, você não sabe qual é a intenção das pessoas que estão ali. Se for postar localização, se for postar um lugar que você curtiu, se for fazer stories, faça depois que você estiver em outro lugar. E para você ficar mais ligeira, procura no YouTube Sobrevivendo na Turquia. São mulheres que são especialistas em resgatar vítimas de tráfico humano. Gente, informação nunca é demais.
É melhor a gente estar entendendo tudo o que tá acontecendo pra gente poder desviar dessas situações do que ficar moscando. Fechou? É isso. Esse foi mais um episódio de Cerveja com a Sua Mãe. Mais longo só porque vocês pediram, hein? Então, por favor, engaja aí. Vamos fortalecer a mãe de vocês?